Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando ao vivo neste momento, mais esse culto em nosso lar, mais esse culto de adoração e louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ser breves no louvor nesta noite, irmãos, e nós vamos investir nessa noite mais na palavra do Senhor Jesus Cristo. Desde já, espero que todos os irmãos passem um ótimo domingo abençoado, tenho certeza, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus possa repousar sobre o teu lar, sobre a tua casa nesta noite. Que as mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus possa estar a todos os momentos na vida dos irmãos. Que o Espírito Santo possa estar sobre a sua vida. Que o Senhor nosso Deus possa estar com as suas mãos estendidas sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Para a glória e para a honra do nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu também salvo todos os irmãos que estão ouvindo nessa noite com a paz do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Que os irmãos possam ser abençoados aí através dos louvores, através da oração, através da palavra. E vem junto conosco, irmão, adorar o Senhor nessa noite. Vamos de um louvor da palavra. Vamos de um louvor nesse momento, irmãos. Bastante conhecido em nome do Senhor Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia em tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia em tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. É só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia em sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que se esperava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, que bom que o Senhor Jesus esteja conosco. Que bom quando o Senhor Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós é um privilégio muito grande de ter a presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Não há pandemia que possa impedir o Senhor estar conosco.
Não há enfermidade que possa impedir o Senhor estar conosco. O apóstolo São Paulo, na sua escritura, diz assim que nem a fome, nem a nudez, nem nada nos faz afastar do amor do Senhor Jesus. Então que a gente possa estar firme com Cristo, irmãos, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus, para que Ele possa encontrar um povo seu, o servindo dessa forma, em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Vou deixar para meditação nossa, em Eclesiastes 3, que diz assim. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo para nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E deixo esse capítulo, né, de Eclesiastes 3 para todos que conhecem, que meditam na palavra do Senhor, que nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo, né? Então, dentro desse texto bíblico, tem esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, tem tempo para todas as coisas. Então, por isso nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem proporcionado para cada um de nós, para que nós possamos viver esse tempo de Deus, né? E que fica para a meditação de todos os ouvintes, né, que estão ouvindo essa live. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos de mais um louvor, irmãos, nesta noite, para que a gente possa então entrar na palavra do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Glória a Deus. O hino da harpa, número 147. Louvado seja Deus. 147. Quero eu servir, te amo em Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo como povo de Deus comunhão, e
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tô ruim de Hino enxergar de aqui. 290. Louvado seja Deus. Glorificado Glorificado e é justo teu seja o nome de nome, nosso Jesus. Senhor e Salvador Jesus. Tudo passa, meus irmãos. Tudo passa. Há tempo para tudo. Há tempo para a enfermidade. Há tempo para a cura. Há tempo para a doença. 91. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então nós somos submetidos ao tempo, nós somos submetidos a muitas coisas, nós somos submetidos a muitas controvérsias, às vezes para o lado bom e às vezes para o lado ruim. Então há tempo para tudo. Há tempo para se comer, há tempo para passar necessidade, há tempo de passar tristeza, há tempo de passar alegria, enfim. Tudo que se refere à nossa vida, nós temos sempre que passar esses tempos todos para que a gente possa estar firme com nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo isso está debaixo do sol. Tudo isso Glória a está Deus. tanto para bom como para ruins, tanto para horas boas como para as horas amargas. Então nós temos que viver no tempo, às vezes nosso, e às vezes também temos que estar vivendo no tempo de Deus. Mas é melhor estarmos no tempo de Deus, porque todas as coisas no tempo de Deus, Deus sabe no momento certo o que Ele há de nos abençoar. Tá certo, irmãos? Hino do 291 da harpa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ou de cruz serigi, até um dia fugido, como emblema de vergonha e dor. Mas eu esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante e baixo. Glória a Deus. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
Louvado seja Deus. Deus forte, aleluia. Exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Glorificado o teu nome, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, eu tenho uma leitura nesta noite, a qual se encontra no livro dos profetas Miqueias e no profeta Isaías. Na palavra dessa noite é uma palavra de advertência, uma palavra reveladora, uma palavra para esses últimos dias que nós estamos vivendo sobre a face da terra, dos últimos momentos Glória da vinda a de Deus. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, como povo de Deus, nós precisamos estar atentos, estarmos apercebidos, com os olhos atentos, abertos, pelas coisas que vêm acontecendo e pelas coisas que se vêm pregando, pelas coisas que o povo de Deus vem sendo direcionado. E a gente sabe Glória que a palavra a do Deus. Senhor Jesus, ela é a única e a mais pura, e não existe outra. Não tem outra. A palavra do Senhor não é uma sombra de variação. A palavra do Senhor não nos deixa dúvida de nada. A palavra do Senhor, a carta magna, santa, as escrituras sagradas, ela não traz confusão à nossa mente a partir do momento que a gente busca dela a revelação santa dela, a revelação da palavra. Glória a Deus. Pois foi assim que João, na ilha de Patmos, recebeu. Ele foi totalmente da parte de nosso Deus, revelado que as coisas que iam de acontecer e as coisas que há de acontecer. Então a palavra ela não tem nenhum tipo de sombra de variação, não tem nenhum tipo de dúvida de deixar no nosso coração do que ela é a real e santa escrituras para a nossa vida Aleluia, eterna. Jesus. Para a nossa vida eterna. Então o texto que eu quero trazer aqui nesta noite é um texto do livro do profeta Isaías, do capítulo 1, do versículo 23, que diz a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ao profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Ninguém defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão e purificar-te-ei como quem potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro. Restituirei os teus juízes, como eram antigamente, e os teus conselheiros como o princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Isso aqui, amados irmãos, é uma advertência da parte do profeta Isaías a uma classe selecionada de líderes, de homens, que tomavam partido da palavra santa. No texto mais de Miqueias, ele nos fala mais abridamente a palavra de Deus. Essa advertência de Isaías eram para os príncipes, eram para os homens, eram para os companheiros. Aqui é uma acusação da parte do profeta Isaías, pela boca de nosso Senhor Deus, uma advertência aos líderes muito séria. Aqui o profeta, usado por Deus, estava chamando os príncipes daquela época, os príncipes. Quando se fala príncipes da palavra de Deus, querem falar líderes, os que estão diante do povo, o que representa o seu rei, o que representa uma autoridade.
Então esse texto veio como de uma acusação contra esses príncipes, por eles aceitarem subornos, por eles aceitarem todos os tipos de barganha, e não terem sequer nenhum tipo de temor ao qual se referencia-se à palavra de nosso Deus. Eles aceitavam subornos, eles corriam atrás de recompensas, e eles não davam o direito aos órfãos, e não chegava perante os reis a causa das viúvas. Então eles aceitavam suborno de várias formas. Eles aceitavam pagas de várias formas. No livro de Miqueias, para a gente entender melhor, Miqueias completa também esse texto, do capítulo 3, do versículo 11, ele explica mais claramente. Veja só, capítulo 3, do versículo 11, ele explica mais claramente. Veja só. Os seus cabeças ou os seus líderes dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? E nenhum mal nos sobrevirá. Ou em outra tradução está dizendo aí: nenhuma desgraça nos sobrevirá, nenhum mal nos sobrevirá. Então essa advertência vindo da parte de Isaías, Miqueias também completou e recebeu essa profecia também. Aos seus líderes ou seus cabeças, eles se subornam. Eles são sentenças de suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Seus profetas adivinham por dinheiro. Isso aqui é muito grave, irmãos. Isso aqui é muito sério. Muito pouco eu falo de visão, não gosto de falar de visão. Eu não gosto de falar em sonhos. Não é todo mundo que acredita em sonhos. Não é todo mundo que acredita em visão de ninguém. Eu não gosto então de comentar. Mas essa noite eu tive um sonho de despertamento muito sério. Eu via pessoas, eu via crianças, eu via mulheres, eu via crianças que brincavam em cima do telhado, que andavam em cima de telhados, brincavam em cima de telhados, aqueles telhados que a gente conhece, aqueles telhados finos, não é telhados de telha de tijolo que são mais reforçados, de barro que são mais reforçados, aquelas telhas parecendo telha 366, tem aquele outro modelo de telha mais fininha ainda, brincando em cima daquele telhado, e aquilo quebrava-se como uma casca de ovo. Aquelas crianças pulavam em cima daquele telhado e caíam embaixo. Aquelas mulheres pulavam em cima daquele telhado, quando elas não conseguiam quebrar, elas saíam rolando em cima daquele telhado até caírem no chão. E a gente subentende que quando se fala mulher, na linguagem bíblica, se fala sobre a igreja. Quando a gente se fala sobre criança, a gente se fala em muitos aspectos, a gente pode entender várias formas sobre crianças dentro da Bíblia. Pode ser novos na fé, pode ser crentes novos na graça, pode ser crentes que estão iniciando, mas que infelizmente estão brincando ainda com o Evangelho. Pessoas ainda estão levando o Evangelho em brincadeira. Pessoas que estão levando ainda o Evangelho como coisa comum, estão levando o Evangelho como uma coisa qualquer, não está tendo mais aquela seriedade com a palavra do Senhor, não está tendo mais aquela seriedade com o Evangelho do Senhor. Então a gente se subentende-se que tem muitas igrejas ainda que elas estão brincando com a palavra do Senhor e elas estão caindo. Muitas igrejas que estão em quedas, muitas igrejas estão se fechando, muitos crentes já estão fracos na graça, estão fracos na fé. O apóstolo São Paulo fala que aqueles que muitas das vezes tomam a Santa Ceia do Senhor indignamente, às vezes já estão endormecidos, já estão dormindo, muitas das vezes dormindo no sono da indolência, como também dormindo na morte, indo para a campa fria. Então nós estamos vendo que muitas igrejas elas deixaram a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas deixaram a doutrina do ensinamento da salvação. Hoje não se fala mais sobre salvação. Hoje não se fala mais sobre vida eterna. Falasse sobre salvação hoje parece que é coisa de quadrado, parece que é coisa de antiquado. Falar sobre salvação e vida eterna parece que isso é coisa do passado, que só ficou lá atrás. E não é, irmãos. A salvação está mais próxima do que nós possamos imaginar. A vida eterna ela já está aí. Não se assuste com o que está acontecendo acerca dessa pandemia. E essa pandemia não é motivo nenhum de se assombrar. Apenas nós estamos encaminhando para nosso aperfeiçoamento de chegarmos até Cristo. Mas coisas piores ainda hão de vir. Ainda coisas horrorosas ainda hão de vir. E o povo de Deus tem que estar percebido com essas coisas.
não pode continuar com os olhos fechados, brincando com a palavra de Deus, brincando com a salvação, brincando com a vida eterna, como se fosse uma coisa passageira. Quantas pessoas que ela iniciam a sua fé, quantas pessoas que ela descem as águas do batismo hoje, amanhã você já não encontra ela em Cristo Jesus, amanhã você já não encontra aquela pessoa servindo ao Senhor Jesus, por algum motivo, por alguma razão, aquela pessoa se desvirtuou-se, aquela pessoa perdeu aquela essência de Cristo, perdeu aquela essência do Espírito Santo, aquele batismo simplesmente se transformou em um batismo, só foi somente uma descida das águas, um momento de emocionalismo, mas de repente você, que é aquela pessoa que você viu ela sendo batizada, já não encontra mais ela na fé, não encontra mais ela vivendo na presença do Senhor. Isso é muito sério. E o profeta Miqueias então vem falando esse texto. Os vossos líderes, os vossos cabeças, eles se subornam. Líderes que vendem o seu ministério, igrejas que vendem a sua doutrina, igrejas que subornam a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, líderes que se vendem o seu ministério, se vendem aquilo que aprendeu, aquilo que o Espírito Santo de Deus lhes entregou, eles vendem e subornam. Quantos líderes que a gente vê que começa com a palavra de Deus, ele começa com o ensinamento, ele começa com a santa palavra do Senhor pregando corretamente, daqui a pouco por algum motivo ou outro, ele troca tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo, aquilo de repente já para ele já não é mais aquilo que ele ensinava, que ele pregava, aquilo para ele já não é mais aquilo que ele tinha ensinado à igreja, exortado à igreja, aquilo afrouxou-se, aquela doutrina ela afrouxou, já não é mais aquilo que ele pregava alguns meses, alguns anos atrás, agora para frente é outra coisa, agora para frente é outro ensinamento, agora para frente é outras palavras, já não é mais uma palavra que ele iniciou-se. A igreja de Efésios, o Senhor fez uma constatação grave. Conheça as tuas obras. Eu sei o que você tem passado, mas de uma coisa eu tenho conta. Volte aonde tu caíste, ao primeiro amor. Volta lá novamente e resgata ele. Volte ao primeiro amor. O Senhor está dizendo assim, volte às primeiras coisas, permaneça naquilo que você aprendeu. Não desvie, não se desligue daquilo que você aprendeu. Aleluia. Porque senão você vai estar corrompendo aquilo que você ensinou. Então o profeta Miqueias vem dizendo, olha, os seus líderes ou os seus cabeças dão sentença por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. O sacerdote antigamente, irmãos, um líder antigamente, para ele pegar e expressar a palavra do Senhor diante a Israel, diante de Judá, ele tinha que ter a certeza do que ele estava falando. Ele não poderia dizer uma palavra aqui e voltar com ela para trás. A palavra de um sacerdote naquela época era muito séria. Aleluia. Era digna de apedrejamento se o sacerdote dissesse algo que Deus tinha falado, Deus tinha mandado, e Deus não tivesse falado, não tinha mandado. Era sério. Era retirado do meio do povo, era tirado do meio do arraial e levado à distância, a certo ponto, e lá ele era apedrejado. Hoje nós estamos vendo pessoas usando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Deus está falando, e Deus não está falando, e Deus não está falando nada, Deus não está dizendo nada. E o profeta ainda prossegue, no versículo mais adiante, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, o Senhor não está conosco no meio de nós? Profetas que trabalham, profetas que profetizam por paga, profetas que profetizam sobre o benefício, profetas que profetizam sobre troca de alguma coisa, profetas que estão profetizando hoje como se fosse uma coisa comum. O Senhor me falou, o Senhor me disse, o Senhor me revela, o Senhor fala tanta coisa. Por isso que muitas das vezes, irmãos, acontece coisa na face da terra, acontece coisa no meio do nosso povo, acontece coisa, às vezes está no meio da sociedade, e as pessoas já não creem mais. Porque um certo profeta profetizou isso, um certo profeta falou aquilo, um certo profeta viu que Deus mandou, Deus falou, Deus mandou, e de repente Deus não fala nada, não acontece nada, a pessoa fica frustrada, fica decepcionada. Com quem? Com o profeta? Não, com a palavra do Senhor e com Deus, como se Deus tivesse culpa. A tal profecia, quando ela não se cumpre, ela se torna-se falsa profecia. A profecia, quando ela não se cumpre, ela se torna leviana. A profecia, quando ela não se cumpre, ela se torna falsificada. O apóstolo São Paulo ensina nos dons espirituais
que toda profecia que ela seja analisada e examinada pela igreja. Nunca foi ensinado à igreja a receber uma profecia sem primeiro ela ser julgada, sem primeiro ela ser examinada. Vai acontecer, bem, se falar fora da palavra do Senhor não é profecia. A profecia, na verdade, é os lábios do Senhor na boca do seu servo. A profecia é os lábios santos de nosso Deus na boca da sua serva. Então, se tal profecia, ela profetiza, se algo ela diz dentro da igreja e não aconteceu, aquilo não foi o Senhor que falou. Isso foi suborno, isso foi falsidade, foi mentira. E ainda eles dizem, os mesmos profetas, a gente diz assim, o Senhor porventura não está conosco? O Senhor não é nossa direção? O Senhor não vai à frente de nós? Então se o Senhor está conosco, então nenhum mal nos sucederá. Ao contrário. Veja o que aconteceu com Jerusalém, veja o que aconteceu com Judá. De tanto darem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus agogueiros. Do versículo em seguida, do versículo 12. Portanto, por causa de vós, Sião, será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Eles deixaram o cuidado de Jerusalém, deixaram o cuidado de Judá, deixaram o cuidado de Sião para dar ouvido aos seus profetas, para dar ouvido aos seus líderes corrompidos, aos seus falsos profetas, aos seus falsos líderes, aos seus falsos sacerdotes. Um profeta daquela época de Moisés, aleluia, um profeta da época do Velho Testamento, se ele profetizasse algo e não acontecesse, ele era arrancado fora do arraial, ele era apedrejado diante de todos. Então o profeta, o sacerdote, para ele exarir, ou ele esboçar uma palavra e dizer que foi Deus que falou, ele tinha que ter total santidade. Até um sacerdote, para entrar no santuário do Santo dos Santos, ele tinha que estar com a vida dele em dia, tinha que estar com a vida dele diante de nosso Deus, tinha que estar com a sua vida santa diante do Senhor. Existia uma regra, de um ano em ano entrava um sacerdote à presença do Senhor, diante da arca da aliança, no santuário do Altíssimo, no arraial, na tenda da congregação. Uma vez por ano o sacerdote entrava para oferecer sacrifício ao povo. Então entrava-se por medida de segurança, o sacerdote ele entrava, e junto com ele, aleluia, as suas campainhas que estavam na aba da sua orla, das suas vestes sacerdotais, existiam as campainhas que ela fazia os seus sinais e balançavam. E na sua cintura ia amarrado uma corda. E ele entrava. Pois aleluia, aqueles que estavam por lado de fora do tabernáculo, enquanto ele estava com a campainha batendo na orla das suas vestes, eles escutavam por lá de fora e eles tinham um discernimento. O sacerdote está vivo. O sacerdote está vivo. E enquanto ele oferecia o sacrifício, as campainhas tocavam. O sacerdote está vivo. O sacerdote está vivo. Se por alguma razão as campainhas parassem de tocar, não era porque ninguém desligou elas, não. É porque o sacerdote tinha caído morto diante do Senhor. O que eles faziam? Para que eles não entrassem lá, para que o sacerdote não entrassem lá para morrer junto com o sacerdote também, eles puxavam ele pela corda para fora e tiravam ele morto de lá para cá. Era assim que funcionava. Era assim que se comportava um profeta e um sacerdote diante de nosso Senhor. Era assim que era o procedimento de um homem de Deus naquela época. Hoje a gente vê uma bagunça. Deus falou, Deus não falou nada, irmão. E o povo tudo imundido, com mentira, com suborno. Líderes que se trocam o seu ministério por coisa mínima. Líderes e pastores que trocam por suborno aquilo que pregavam. Aquilo que ele pregava antes, já por alguma razão, algum motivo, se chegou um irmão um pouquinho mais endinheirado, se chegou um irmão um pouquinho mais com poder aquisitivo, já é motivo dele mudar a doutrina da igreja. Já é motivo dele transformar a doutrina do Senhor em nada. Por causa de um irmão. Às vezes ele passa 5, 6, 7, 8 anos pregando a doutrina da verdade. Por algumas vezes que um chega, não, mas essa aí que você está pregando, é por isso que a sua igreja está vazia. É por isso que a sua igreja não vem membros. É por isso que a sua igreja não tem pessoas, que frequentadores, porque o que você prega é muito radical. O que você prega não, isso aí já passou, essa doutrina que você está pregando aí é para os quadrados, é lá atrás. E ele acaba indo nessa conversa e se suborna, se deixa se vender o seu ministério
deixa se vender. Aquilo que Deus lhe confiou, deixa vender. Aquilo tudo que ele pregou e aceita o suborno de alguém que vem de lá sem compromisso com Deus, entra dentro do templo dele e consegue manipular ele e toda a doutrina do Senhor. O que vai virar dessa igreja? O que vai virar deste local? É aquilo que o Senhor falou por meio de Miqueias. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões e ruínas, e um monte de templo numa colina verde coberta de mato. Deus vai abandonar os que abandonam a palavra do Senhor. Deus vai transformar em ruínas muitos templos que recebiam a glória de Deus. Hoje já não recebe mais porque corromperam com a doutrina. Deus vai deixar que entre de matos, enche-se de matos dentro das congregações, de muitas congregações por aí. Deus vai permitir que virem montões de pedras, montões de ruínas, muitas congregações por aí que pregavam a verdade, mas venderam esta verdade, trocaram esta verdade por mentira. Deus não terá mais por misericórdia, Deus não terá mais por bondade, por aqueles que trocam a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo por qualquer coisa. Quando chega Naamã ao profeta Eliseu, e Naamã esperava que Eliseu fosse o recepcioná-lo. Esperava que Eliseu fosse lá, dobrava-se o joelho diante dele, porque ele era general de exército, sírio, que não sei o quê. E Eliseu ficou lá dentro. E veio o servo de Eliseu, Geazi. E quando ele chegou-se na presença de Geazi, Geazi disse para ele: olha, Eliseu, o profeta, disse para o senhor ir até o rio e descer as águas 7 vezes ao rio Jordão. Uma água suja, sem aparência. Foi lá aborrecido, foi lá com a tromba caída, foi lá beiçudo, mas ele foi. E por muita insistência ainda de um dos seus soldados, ainda ele se convenceu ele de descer 7 vezes. E quase que ele não chegou nem nas 7. Quando ele chegou nas 7 vezes, ele foi totalmente curado. Foi restabelecido. O Senhor restaurou a sua saúde, limpou do seu corpo toda a lepra que ele tinha. Limpou toda a lepra que tinha em Naamã. Honrou com a palavra do profeta. Honrou com a palavra do servo de Deus. Naamã ficou agradecido, ficou alegre, ficou contente e voltou-se novamente aonde estava Eliseu, ao seu lar. E chegando lá, ele ofereceu presentes ao profeta. E o profeta Eliseu falou: que o presente seja contigo, que o teu dinheiro, que a tua prata, que o teu ouro seja contigo. E Naamã então voltou-se para trás e foi embora. Eliseu não pegou uma moeda sequer. Mas como as coisas nunca é perfeita, quando Geazi viu aquilo, saiu correndo atrás de Naamã. E se dobrou diante de Naamã. E pegou daquelas pratas, pegou daquele ouro e pegou daquele presente, daquela paga. A Bíblia nos diz que quando Geazi tomou posse daquilo, Geazi voltou-se para o seu senhor, que é o profeta Eliseu, e declarou essas palavras ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu declarou uma só palavra: porque tu pegaste aquilo que não era seu? Porque você pegou ganho que não era seu? Assim como tu pegaste essa paga, assim como tu pegaste essa recompensa, então a enfermidade de Naamã será sobre você. A lepra de Naamã será sobre a sua pele, de você até a sua última descendência. Então foi amaldiçoado todas, com uma sentença de maldição. Mas foi o profeta Elias que amaldiçoou? Não, por ele ter pego algo que Deus não tinha permitido, e nem o profeta tinha permitido. Não era para pegar. Por que tem profetas que pegam recompensa hoje? Por que tem profetas que querem profetizar a troco disso aqui, irmão? Qual é o interesse nisso aqui? É muito mais importante uma moeda, uma prata, do que a palavra do Senhor? Como que Deus vai falar na boca de um profeta desse? Como que o Senhor vai honrar a palavra de um sacerdote, de um líder desse? Se por qualquer coisa ele troca a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser transformado em montões de ruína, vai ser transformado em montões de pedra, vai ser transformado em montões de colonial, de mato, na vida desse líder, que assim tal agir na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ficam atentos. As coisas estão se submetendo muito rapidamente. Já não se ouve mais falar em doutrina. Quando eu iniciei a minha fé, muitos anos atrás, eu tenho quase 25 anos de fé, quando se iniciou a minha fé,
Quando se falava a doutrina do Senhor Jesus numa terça-feira de culto, estavam todos os irmãos ali empenhados a ouvir a palavra do Senhor. Hoje você fala em doutrina, parece que você está falando de um filme de terror, um filme de horror. Ah, é doutrina, então não vou na igreja, não. Quando se falava em doutrina naquela época, era uma coisa preciosa. Irmãos, vai ter culto de doutrina na terça-feira. Os irmãos estavam todos ali para ouvir a palavra do Senhor. E era pregado realmente mesmo a doutrina. Tinha palavra de doutrina, tinha palavra de ensinamento, tinha palavra de repreensão, tinha palavra de advertência. E os irmãos eram firmes na presença do Senhor. Hoje você fala de um culto de doutrina, aparece um no culto. Quando se fala de um culto de oração, aparece dois no culto. É assim que o Senhor está esperando esse povo? Será que quando o Senhor vier, achará fé na terra o suficiente para este povo? Não vai achar, irmãos. Mas a esses o Senhor Jesus, glória a Deus, Ele deu uma promessa maravilhosa. Do capítulo 7 da palavra de nosso Senhor. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. glória a Deus, aleluia. Capítulo 7, do versículo 3, do mesmo livro de Miqueias, diz assim, continua ainda a condenação. As suas mãos estarão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem e tramam. Amém, irmãos? Então é aquilo que a gente leu no profeta Isaías, no capítulo 1, da palavra do nosso Senhor, que Deus vai fazer, e Deus ia fazer com aquele povo. Deus ia trazer os juízes novamente para julgar a causa desse povo. Os juízes, quando foram levantados por Deus, eles eram ordenados por parte de Deus a exercer a sua função e a exercer a ordem de Deus de julgamento e de condenação. Aqueles que não andassem nos estatutos do Senhor, aqueles que não andassem nos mandamentos do Senhor, rapidamente os juízes entravam em ação e faziam a obra que o Senhor tinha ordenado que fizessem. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jeremias. Exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Exaltado seja Deus. Perdão, irmãos. Livro de Ezequiel, do capítulo 36, do versículo 26. Preste bem atenção. O Senhor restaurando o seu povo das mãos de líderes corruptos, de profetas corruptos. Uma promessa da parte do nosso Senhor, uma promessa da parte de nosso Deus, para aqueles que andarem nos mandamentos de nosso Deus, para aqueles que andarem nos mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aqueles que obedecerem à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma palavra de recompensa muito grande em forma de restauração para o povo, restauração para aqueles que querem a vida eterna, restauração para aqueles que querem andar na verdade de nosso Deus, restauração para aqueles que querem andar na verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que não se deixam corromper, aqueles líderes que não se vendem no seu ministério, aqueles líderes que não trocam uma palavra de advertência ou uma palavra de admoestação, uma palavra verdadeira por uma palavra simplesmente levada pelo vento. Aleluia. A palavra do Senhor, ela tem que vir na alma e ela ficar agarrada na alma, para que a gente não peque contra nem para a direita nem para a esquerda, que a gente ande. O Senhor nosso Deus falou para Josué: olha, Josué, vigie em tudo que você for fazer. Eu vou estar com você, não tenha medo. Você medite nessa palavra de dia e de noite, Josué. Glória a Deus. E se você meditar nessa palavra de dia e de noite, tudo te irá bem. Se você meditar nessa palavra de dia e de noite e guardar essas palavras, tudo te irá bem. Eu vou ser com você. É palavra, irmão. Não é qualquer coisa que você vai ouvindo por aí. Não é qualquer coisa que você vai comendo por aí. É a palavra do Senhor que nos dá vida. Mas para esses que guardam a palavra do Senhor, para esses que creem na palavra do Senhor como salvação, há uma restauração para esses. No versículo de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Versículo 25, melhor, para a gente entender.
Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Então eu despejarei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E eu porei dentro de vocês, ou dentro de vós, o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardes os meus juízos, e observe o juízo do nosso Senhor. Deus traz aqui uma restauração para o povo. Deus traz aqui uma nova vida para o povo. É aquilo que nós vimos do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, versículo 37 de Atos dos Apóstolos. E agora, irmãos, o que nós faremos? Onde eles compungiram o coração, você sabia o que fazia. E agora o que nós vamos fazer, irmãos? O que será de nós agora daqui para frente? O que nós faremos da nossa vida daqui para frente agora? Como que será nós agora daqui para frente? Aí Pedro vem dizendo assim, no capítulo 2, do versículo 37 da palavra, de uma nova restauração, com esta mesma água que o Senhor disse lá no livro de Ezequiel, que o Senhor esperjaria água pura. Aqui ele fala por meio de Pedro, dizendo assim, olha, ouvindo essas palavras e estas coisas, ouvindo ele essas coisas, compungiram o coração deles, dizendo, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então Pedro lhes responde e diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis os dons do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Tantos para os que estão longe, e tantos para quanto o nosso Deus chamar. É uma nova chamada de restauração para o povo, para entrar na Nova Jerusalém. O Senhor nos prometeria que nos lavaria com água pura. O Senhor aspergeria sobre nós água pura. O Senhor derramaria sobre nós a água pura. E nos limparia todas as nossas imundícias, dos nossos pecados, as nossas imundícias. O Senhor nos purificaria. Dos ídolos que a gente tinha, das todas as imundícias que a gente vivia. O Senhor prometeu que iria nos lavar, ia nos purificar com água pura, com água limpa. E então Ele nos colocaria dentro de nós um coração novo. Nos daria uma nova vida. Arrancaria de nós um coração de pedra, tiraria de nós um coração de pedra e nos daria um coração de carne. Ele colocaria dentro de mim, meu irmão, dentro de você, um espírito novo, para que a gente possa ter discernimento das coisas, dos estatutos dele e do juízo dele, a gente fizesse observância e nós observássemos. O Senhor restaurou o seu povo por meio da sua palavra, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus único e Salvador, o mesmo Deus santo, digno de toda a glória e de toda a honra, que a qual eu e você nós servimos hoje, que a qual eu e você às vezes nós padecemos hoje, mas padecemos com um padecimento de amor, de misericórdia, não é um padecimento de dores, de angústia, mas é um padecimento de amor, sabendo que o Senhor nosso Deus Ele está conosco, Ele está pronto para restaurar o seu povo, Ele está pronto para restabelecer a ordem no meio do seu povo, o nosso Deus, o nosso Salvador, Criador dos céus e da terra, Deus, aquele que um dia prometeu que estaria conosco, e Ele está comigo nesta noite e está com você. Enche nossos corações. Que eu e você possamos receber algo de Deus, que eu e você nós possamos receber um Espírito novo, que eu e você possamos receber uma nova vida na presença do Senhor. Se você estiver me vindo nessa noite, esse simples irmão aqui que pouco fala, com muito pouco de sabedoria sabe falar, mas uma coisa eu te digo, se você abrir a tua alma ao Espírito Santo, ao Senhor nosso Deus, Deus Ele é autossuficientemente para te renovar, para trazer sobre a sua vida algo novo, arrancar o seu coração de pedra, se tiver coração de pedra, e colocar um coração de carne, te colocar um sentimento novo na sua vida, colocar um espírito novo da parte dele, um Espírito Santo sobre a sua vida, para que você venha discernir as coisas certas e erradas de nosso Deus, que Ele vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Então, meus irmãos, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você possa ocupar a tua mente com esta palavra. Que esta semana você inicie essa semana abençoada, debaixo da graça do Senhor. Não esqueça dessa simples palavra que foi lida essa noite. Ou a condenação para aqueles que querem levar as suas ovelhas para a perdição. E a restauração da parte de Deus para as suas ovelhas que querem andar na direção de nosso Deus. Há uma promessa da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus. Que o Senhor fala sobre o cuidado do seu rebanho. Do mesmo livro de Ezequiel. Do versículo 34, do versículo 11.
Pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontro as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, e no dia das nuvens e de escuridão. Eu tirá-las-ei elas dos povos, e as congregarei dos diversos países, e introduzirei na sua terra, e apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Eu apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons em montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e a farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda, a forte destruirei, e apacentá-las com justiça. E quanto às outras ovelhas, as minhas, assim diz o seu Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Amém, meus irmãos? Esse é o cuidado do Senhor para com o seu povo. Esse é o cuidado do nosso Senhor para com a sua igreja, para com as suas ovelhas. Então não pense que o profeta, o falso profeta, ele vai ludibriar, ele vai continuar enganando as ovelhas do Senhor, não. Ele pode enganar qualquer outra ovelha, menos a que pertence a Cristo. Não pense o falso líder, aleluia, verdade, o corrupto líder, ele vai manipular as ovelhas do Senhor. Jesus não. A verdadeira ovelha do Senhor, ela vai ser guiada pelos passos que o Senhor vai fazer que elas guiem. O falso sacerdote não vai manipular as ovelhas do Senhor, porque elas serão guiadas pelas pastagens que o Senhor vai preparar para elas nos montes de Israel. Então, meus irmãos, firme em Cristo nosso Senhor. Se alguém vier dizer para você, Cristo está ali, Cristo está cá, não acrediteis. O próprio Cristo já disse isso. Não sair da sua casa para isto. Não vá atrás disso. Não vá atrás daqueles que dizem, Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está me revelando. Não vá atrás de agogueiros, não vá atrás de adivinho. Deus não tem compromisso com esse povo. O compromisso de Deus com esse povo é a justiça. O compromisso de Deus para este povo é a justiça de Deus sobre eles. E o livro de Apocalipse vem dando uma sentença árdua, uma sentença pesada. Que entrarão no lago de fogo a besta e o falso profeta. Então cuidado, meus irmãos. Nós recebemos o Espírito do Senhor. Você tem o Espírito de Deus para você discernir a voz de Deus e a voz do lobo. A voz do homem de Deus e a voz do homem do homem. A voz do profeta de Deus e a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor está para restaurar o seu povo. O Senhor está para restabelecer o seu povo e trazer para os caminhos de Jerusalém, para os caminhos habitados que o Senhor preparou para a sua igreja e para as suas ovelhas. Que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de bênção, e que a palavra do Senhor Jesus, nosso Senhor, possa estar sobre a sua vida e sobre a sua casa, nesta noite. Amém. Você que saiba, e você que sabe que tem alguém da sua família que precisa de oração, que precisa de uma intercessão, aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está enferma, não só de Covid, mas de qualquer outra doença, interceda por ela, presente ela nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa restaurar a saúde dela, como restaurou a saúde de Naamã, como restabeleceu e trouxe em vida Lázaro que estava morto a quarto dia, e o Senhor trouxe a vida novamente. Deus é poderoso para isso. Nós não temos poder para isso, mas o Senhor tem. O Deus da vida, aquele que sara, aquele que fere, aquele que mata e que faz viver, Ele tem poder para isso. Glória a Deus. Senhor amado, Senhor nosso Deus, justo, Criador dos céus e terra. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta noite. Obrigado por aqui, Senhor, me confiar esse ministério. Obrigado por esse momento, Senhor, me confiar esta palavra. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, possa nos conservar na Tua presença. Mesmo estamos em fraqueza, muitas das vezes, mesmo estamos fracos, mas o Senhor diz que é com os fracos que o Senhor fortalece. Meu Pai, Paulo se alegrava na sua fraqueza. Paulo se alegrava na sua fragilidade. Porque quando ele pensava, quando pensamos que nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes.
porque o Senhor está nos fortalecendo, para nós vencermos todos os mundos maus, vencermos todas as coisas maus da nossa vida. Obrigado que o Senhor está conosco nesse início de semana. Obrigado que o Senhor está conosco nesse momento. Nós te agradecemos, meu Deus. E os que foram ver, e os que estiverem vendo esse momento, Senhor, esse simples culto, essas simples palavras, esses simples hinos que nós louvamos aqui, mas tudo foi oferecido a Ti, tudo foi dado ao Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo também da mesma forma, da mesma maneira. Os irmãos que estão perto e os irmãos que estão longe. Que ao ouvir esta palavra, eles possam se compungir no seu coração. Que o Senhor é Deus de restauração, que o Senhor não tenha abandonado o seu povo. Muito obrigado, meu Deus, eu te agradeço. E abençoa nossos familiares também. E visita, meu Pai, cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amado. Amém. Glorificado e justo seja o nome do Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Buscar a Deus. Aleluia. Deus fiel. Amém, Jesus. Deus fiel. É tempo de buscar a Deus e dizer não a Baal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo, meu irmão, é tempo. É tempo de notar o céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus sempre é te usar. Deus está contando com você. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. É tempo de influenciar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. Deus tem pressa em te usar.